Daí galera, beleza? Estamos na área, Química B aula 8, gases, a gente precisa ver alguns conceitos gasosos, vamos lá. Primeiro conceito gasoso que a gente precisa ver é a densidade de um gás, a densidade absoluta de um gás. Moçada, a densidade absoluta de um gás é o gás por ele mesmo, tá? É quanto de massa em quanto de volume esse gás vai ocupar. Tudo bem? Lembre-se do seguinte, densidade é mzinho por V, tá? Isso a gente estuda lá na Química E, estuda lá com o alemão. Então, densidade é o mzinho por V. Moçada, como o número de mols, N, é a massa pela massa molar, e eu disse para vocês trabalharem só com PV-NRT, substituindo N, Eminho por Emão, no PV-NRT, a gente vai ter isso aqui, ó, P vezes V, Mzinho por Mzão, RT. Ajeitando esta situação para chegar aqui, ó, Mzinho por V, eu vou cair nessa situação aqui, ó, Mzinho por V é P vezes o Mzão sobre RT. Mzinho por V, meus queridos, é a densidade. Então, a densidade de um gás qualquer pode ser obtida se eu souber a sua pressão, se eu souber a sua massa molar, se eu souber a sua temperatura e o valor da constante R, que é aquele 0,082. O que você não pode esquecer? A unidade aqui sempre vai ser grama por litro, tá? Então, a unidade aqui sempre grama por litro. Tranquilo? Daqui a pouco nós vamos fazer uns exercícios, vocês vão entender melhor como é que a gente aplica isso aqui. Situação 2 que eu quero tua. Densidade relativa. Nós vamos comparar gases. Nós vamos ver numa sala, num ambiente fechado, qual gás teria tendência de ficar em cima, qual gás teria tendência de ficar embaixo. Lembre-se, as coisas mais densas devem descer, as coisas menos densas devem subir. Então, se eu quero comparar gás para ver quem que deve ficar em cima, mais para cima, quem deve ficar mais para baixo, eu só posso fazer isso se as condições de pressão e temperatura forem as mesmas. Tá? Não tem sentido comparar gases fora dessas condições. Moçada, então o que nós vamos fazer? Nós vamos comparar a densidade de um gás A qualquer com a densidade de um gás B qualquer. Quando eu for fazer esse comparativo, eu preciso saber as densidades de A e B. E como a gente acabou de ver, a densidade é sempre pressão vezes a massa sobre R vezes T. Tanto para A quanto para B. Eu até fiz colorido para chamar a tua atenção. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, como a pressão é a mesma para ambos, como R é o mesmo para ambos, como T é o mesmo para ambos, isso vira que a massa de A e a massa de B. Então, se eu quero saber quem é mais denso, eu vou ter que saber massa. Se eu estiver comparando gases, o mais denso vai ser aquele de maior massa. Então, guarda isso. Num comparativo de gases, o mais denso sempre tem maior... Deixa eu escrever aqui que vai ficar mais bonitinho. Paguei com a mão mesmo, vamos embora. Maior massa molar. Tudo bem? Beleza? Isso é interessante para a gente fazer uns comparativos. Ó. A densidade comparada entre dois gases A e B vai depender da massa do gás A e do gás B. O que eu quero ter, então? Que você lembre que o mais denso, tá, sempre terá maior massa. Beleza? O mais denso sempre terá maior massa. Gente, isso aqui é interessante para a gente fazer uns comparativos e é isso que eu quero fazer contigo agora. Vamos imaginar aquelas bexigas metalizadas, tudo bem? Aquelas bexigas metalizadas normalmente são cheias com gás hélio. O hélio tem uma massa molar de 4 gramas por mol. Vou ter que fazer aqui embaixo porque eu escrevi muita coisa em cima e ficou meio esquisito. Então, o hélio tem uma massa molar de 4 gramas por mol. O ar atmosférico, tá, tem uma massa molar de aproximadamente 29
gramas por mol. Agora pensa aqui comigo. Se o hélio tem uma massa de 4 e o ar tem uma massa de 29, quando eu colocasse os dois no mesmo ambiente, hélio e ar, o hélio, por ser menos denso, tem a tendência de subir. Por isso que aquela bexiguinha metalizada sobe quando você solta. E aí, por isso que você perde. Agora, se você pensar no CO2, aquela bexigona de aniversário lá que você faz, o CO2, ele tem uma massa molar de 44 gramas por mol. Beleza? E aí, quando eu encho uma bexiga com CO2, ela sempre vai ter tendência de cair. Por que que ela tem a tendência de cair? Porque ela é mais densa que o ar atmosférico. Então, moçada, de novo, o mais denso vai ter maior massa. E aí, tendo maior massa, o mais denso de maior massa sempre afunda. O afunda aqui é pejorativo, né? Ele vai descer. Tranquilo? É isso que eu quero ter. Densidade é relativa. Você vai comparar gases. Terceira situação para a gente discutir. São dois pontos que a moçada dá uma confundida. O que é efusão e o que é difusão? Moçada, a efusão é a passagem de um gás qualquer por um buraco. Pega aquela bexiga que eu te falei metalizada e faz um furinho. Se você fizer um furinho numa bexiga daquela, tá aqui a nossa bexiga, tá aqui um furinho, o gás daqui de dentro vai começar a passar por esse furinho. Essa passagem por esse furinho é a tal da efusão. É igual furar um pneu. O furo vai liberar o ar. Então isso aqui é uma efusão. Tudo bem? O que acontece a partir da efusão? O gás que estava lá dentro, ao sair ou ao entrar, tanto faz, começa a se espalhar pelo ambiente. Esse espalhamento, essa dispersão ou espalhamento é a tal da difusão. Espalhamento é a tal da difusão. Beleza? Dá para fazer umas analogias aqui, mas elas nem sempre são legais. Passa uma meio insana na minha cabeça, não vou falar. Mas o espalhamento é a difusão. Tá? Então imagine aqui que você coloca uma bexiga, faz um furinho na bexiga, o ar que sai da bexiga vai se espalhar pelo ambiente. A saída da bexiga é a efusão, o espalhamento no ambiente é a difusão. Beleza? Tem que saber esses dois conceitos. Como a gente mede esses dois conceitos? A gente mede esses dois conceitos por essa lei, chama lei de Graham. Tá? Qual que vai ser a condição para isso aqui acontecer? A condição mínima que eu quero colocar na tua cabeça é essa. Para que isso aconteça, minimamente os gases têm que ter a mesma energia cinética. Então os gases têm que ter a mesma energia. No mínimo a mesma energia. Tudo bem? Como é que calcula a energia lá na física? A cinética lá na física é calculada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa aqui vai ser a massa molar. Então é a massa molar de A vezes a velocidade de A ao quadrado sobre 2. Massa molar do B, velocidade do B ao quadrado sobre 2. Tranquilo? O que nós vamos fazer matematicamente aqui? Ó? Corto 2 de baixo, corto 2 de baixo. Tá? Cortando esses dois de baixo, a minha equação vira massa de A, V de A ao quadrado, massa de B, V de B ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou isolar V de A e V de B. Olha lá, ó. Isolei aqui. Isolando V de A por V de B, eu tenho que V de A ao quadrado dividido por V de B ao quadrado é a massa do B pela massa do A. Chegando aqui, moçada, a matemática me permite tirar a raiz deste lado, a matemática me permite tirar a raiz desse lado. Quando eu tirar a raiz dos dois lados, o quadrado aqui vai morrer com a raiz, o quadrado aqui vai morrer com a raiz, de tal maneira que V de A por V de B vire a raiz da massa do B pela massa do A. Ou seja, o que você vai ter que entender?
O mais leve, ou o menos denso, faz o processo com mais facilidade. Que processo? Se espalha mais fácil ou passa pelo buraco mais fácil? Tranquilo? Valeu? É isso. Vamos fazer uns exercícios. Moçada, pega aí a sua apostila, Química B, página 25. Vamos fazer uns testezinhos rapidão. Vamos fazer uns dois aí, ó. Primeiro teste que nós vamos fazer é o 8.2. Só para você dar uma sintonizada e daí você começar sozinho. O que esse teste 8.2 fala? Ele quer a densidade absoluta do metano, que é o CH4, a 1 atm e 27 graus Celsius. Espera aí, ele quer a densidade do CH4. É isso que ele quer. Quando a pressão for 1 atm, quando a temperatura for 300 Kelvin, que é 27 graus Celsius. O que eu tinha que fazer aqui? Eu tinha que pegar e aplicar a fórmula da densidade. Densidade de um cara qualquer, CH4, é a pressão desse CH4 vezes a massa desse CH4 sobre R vezes T. Beleza? Então, vamos substituir valor. Substituindo o valor aqui, a densidade, então, do CH4 é a pressão dele, 1 atm, vezes a massa dele, 16 gramas por mol. Ah, de onde que eu vou tirar isso mesmo? Tabela, né? Lembre-se de tirar isso da tabela. Carbono 12, H1, 16 gramas por mol. R, 82 sobre 1000, que é o 0,0082. ATM vezes litro por mol vezes K. E T, 300K. Gente, olha a unidade, hein? ATM cortou com ATM. Mol vai cortar com mol. K vai cortar com K. Só sobra grama, só sobra litro. Olha aqui, ó. 0000. Tá? Então ficou 1 vezes 16 gramas divididos por 82 vezes 3 sobre 10. Multiplicando isso aqui invertido, 16. Aqui eu esqueci de colocar litro, hein? 16 vezes 10 divididos por 82 vezes 3 gramas por litro. 160, então, divididos por 82 vezes 3 gramas por litro. Moçada, olha lá aquela continha que eu sempre falo para vocês, ó. 160 divididos por quase 80 dá 2. Então, isso aqui vai me dar uma densidade do CH4 de aproximadamente 2 sobre 3 gramas por litro. Beleza? E 2 sobre 3 gramas por litro é 0,60 e alguma coisa. 0,66 aproximadamente gramas por litro. Por isso que a resposta tem que ser a letra B de bola. Valeu, galera. É isso aí. Outro exercício que eu queria fazer com vocês, então, é o 8.9. Vamos fazer junto lá o 8.9. O que ele fala, ó, nesse 8.9? A velocidade de efusão de um gás A, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é 3 vezes o valor da velocidade de um gás B. Qual é a densidade do gás A em relação à densidade do gás B? Veja, olha a pergunta, hein? Ele quer a densidade do A pela densidade do B. É isso que ele quer. Ele quer a densidade do A pela densidade do B. Moçada, densidade do A sobre a densidade do B pode ser calculada pela massa de A sobre a massa do B. E é isso aqui que eu tinha que entender. Só que Graham
Graham disse, e a gente acabou de ver, que a velocidade de um cara qualquer A por B, por exemplo, é a raiz da massa do B pela massa do A. Isso é o que Graham diz. Então, a velocidade de A pela velocidade do B é isso aqui. Percebe um detalhe aqui, ó. Aqui, que eu estou circulando em laranja, e aqui, estão invertidos. Então, o que eu tinha que fazer para matar esse teste? Para matar o teste, vamos inverter esta situação. E aí, quando a gente inverter essa situação, a gente vai concluir o seguinte, ó. A gente conclui que a densidade do A, ficou horrível esse D aqui, né? A densidade do A pela densidade do B, beleza? Vai ser a massa de A pela massa do B, que vai ser a velocidade do B pela velocidade do A. Só que aqui tem um detalhe. Para eu chegar nessa situação aqui no meio tem que ter uma raiz. Então aqui tinha que ter uma raiz. Então é assim que a gente ia concluir esse exercício. Ele me deu os dados. Ele disse, dado. Volta lá. Nossa, o giz branco quebrou. Dado. Volte lá e leia comigo. Ele falou o seguinte. A velocidade de A é 3 vezes a velocidade do B. Tranquilo? Gente, se VB por 3 VB é a raiz da densidade de A pela densidade do B, elevando isso aqui ao quadrado e elevando isso aqui ao quadrado, eu vou poder dizer que VB ao quadrado sobre 9 VB ao quadrado é igual à densidade de A pela densidade do B. Cortando esse VB ao quadrado aqui, com esse VB ao quadrado aqui, a gente conclui, então, que a densidade do A pela densidade do B é 1 sobre 9. Beleza? Valeu? E aí, a resposta é a letra D. Falou, moçada? É isso.